Eu creio que a gente também. A gente só está aqui até hoje pelos livramentos de Deus. Deus nos deu a oportunidade de estar aqui até hoje, porque Ele tem um propósito nas nossas vidas. Amém, Jesus. Não importa a tua dificuldade, não importa o obstáculo que está à tua frente, o mar que está à tua frente para você atravessar, o Senhor abrirá, o Senhor tirará os obstáculos, assim como Ele foi com Moisés, Ele será conosco. Amém, eu creio. Moisés tinha tudo, desde quando foi gerado ali na barriga da mãe, para ser morto. Satanás e o inimigo já projetavam a morte dele, porque o faraó, ele já tinha dentro dele um espírito maligno. É tanto que Moisés, ele cresceu naquele lugar como um príncipe, juntamente com o filho do faraó. Eles se amavam como irmãos, mas o espírito maligno que estava naquele homem odiava Moisés, o faraó, porque Moisés, mesmo não conhecendo o Deus de Israel, o Senhor já estava com ele, guardando e livrando. Tudo que acontecia na vida de Moisés era a permissão de Deus, e tudo que acontece na minha vida e na tua vida é a permissão do Senhor. Amém. Às vezes a gente olha uma falta de emprego, você fica desempregado, às vezes você fica doente, você perde um ente querido, mas tudo é permissão do Senhor, tudo tem um propósito, nada é em vão. Deus só permite, só a permissão de Deus. Então Moisés, ele foi criado com Ramsés, seu irmão. Desde pequeno eles se amavam, um ajudava o outro, perdoava. Eles brigavam também, como os irmãos normais brigam, e perdoavam. E Ramsés, ele clamava ao pai a favor de Moisés. Ele não gostava que o pai tratasse Moisés com indiferença, mas o rei, ele tinha esse espírito maligno dentro dele. Foi tanto, meus irmãos, que o tempo se passou, no qual Moisés, ele descobriu as suas origens, e ele despertou o desejo já de ser o libertador daquele povo, mesmo sem conhecer, eu sou. E ele se preparava de alguma forma para libertar a sua família e o seu povo, sem saber ainda do Deus Todo-Poderoso. Depois que ele teve contato com sua família, ele veio descobrir, ele já começava a se identificar como Israel. Ele já começava a falar do Deus, já começava a dar, como a gente diz hoje, a paz do Senhor, Adonai. Ele já começava a se identificar com Deus. Por quê? Porque quando ele era criança, ele também passou um período com sua mãe, e ele ouvia as histórias de Israel. Ele ouvia falar de Deus, mesmo pequeno ele ouvia falar de Deus. A importância que você tem que falar para os seus filhos, para os seus netos, do nosso Deus, porque diz a palavra que a gente tem que falar de Deus para os nossos filhos, que quando chegar mais tarde, ele vai se lembrar da palavra de Deus. Ele pode conhecer o mundo, ele vai ter uma escolha, se ele vai querer seguir ou não, mas pelo menos você fez sua parte, você falou do nosso Senhor ao seu filho, aos seus netos. Então Moisés, quando chegou na época de conhecer a sua família, o seu pai começou a preparar, falando do Deus de Israel para ele. E ele começou a lembrar das histórias do seu pai, que contava para ele quando ele era criança, da sua mãe. Que contava para ele, falando sobre eu sou, sobre o Deus de Israel. E Moisés tomou aquilo ali e começou a tratar os escravos de forma diferente.
quando chegava nas obras, ele não aguentava ver alguém maltratando um povo de Israel, os escravos. É a mesma coisa, irmãos. Nós que amamos o Evangelho de Deus, a gente não aguenta ver falar mal do povo de Deus, da igreja do Senhor. A gente logo vem em defesa. Se alguém falar mal da pastora na minha frente, da missionária de algum de vocês, eu vou me levantar. Por quê? Eu sirvo o mesmo Deus. Aleluia. Eu vivo a mesma fé. E assim foi Moisés com o seu povo. Então, Moisés, ele, em uma dessas visitas dele àquela obra, ele viu um dos seus irmãos apanhando de forma violenta. E ele, naquela hora, ele se irou e matou um feitor. Mas tudo aquilo se aconteceu porque permissão do Senhor, tinha que acontecer aquilo. Ele matou o feitor. E quando ele matou esse feitor, ele tinha que fugir do Egito, porque era pena de morte. E o rei já não ia com a cara dele. O rei só estava esperando uma oportunidade. Ele sabia que Moisés era sábio, ele sabia que Moisés era habilidoso, que Moisés era um tremendo arquiteto da época, mas ele não queria saber. Ele tinha um ódio pelo povo de Israel, ele tinha um ódio pelo povo evangélico, povo cristão, como muitos se levantam aí como povo de Deus. É verdade. Se levanta contra a gente, querendo nos matar, querendo nos parar, nos humilhar. Então esse rei, como estava possuído por esse demônio, ele perseguia Moisés. Então decretou o enforcamento de Moisés. E o seu irmão o ajudou que ele fugisse do Egito, juntamente com a sua família. Então Moisés, ele passou, irmãos, ele passou por tudo isso, porque também ele conheceu a Deus. Quando seu pai falou de Deus, ele começou ali a ter um contato com Deus. Não conhecia mesmo ainda, mas já tinha um contato com o Senhor, através da importância da gente falar de Deus para as pessoas. Às vezes a pessoa ali não deu muita credibilidade, mas a semente foi plantada. Quando vir qualquer dificuldade contra a vida daquela pessoa, a semente está plantada, vai lembrar das suas palavras. Isso já ocorreu comigo, eu creio também que já ocorreu com vocês. De você plantar a palavra de Deus no coração de uma pessoa que ainda não é cristão, que ainda não vive a mesma fé que a gente vive, mas chegar lá na frente, ele passou por alguma situação e ele lembra da palavra que foi plantada. E aí até te procura, ou então procura uma igreja para conhecer o Deus Todo-Poderoso. E aí Moisés, o que é que Moisés fez? Moisés teve que fugir. E Moisés, quando fugiu, ele passou pelo deserto. Você imagina você atravessar um deserto de 480 quilômetros, essa viagem de Moisés, essa travessia de Moisés. Moisés, ele poderia ter rejeitado tudo isso. Ele não queria nem saber, se ele tivesse o coração ruim, ele não queria nem saber do povo dele. Ele ia largar, ele ia renunciar a sua vida de príncipe, os manjares do rei, o poder que ele tinha como príncipe, para ir se preocupar com um povo escravo que vivia com o mínimo, a pão e água. Muitas das vezes era uma sopa de legumes. Quando tinha uma sopa de legumes, era uma festa, era como um churrasco para uma pessoa que não tem muitas condições hoje.